que a mídia internacional, e principalmente a americana, está repleta de possíveis sinais, relatos e avistamentos de objetos voadores não identificados, os famigerados OVNIs, nós já sabemos que a maioria desses supostos contatos fazem parte de teorias conspiracionistas ou narrativas sensacionalistas de tabloides que não estão preocupados com a verdade, mas com as visualizações. Nós também temos conhecimento, não é? Então, mas sempre existem aquelas fontes que são confiáveis o bastante para serem oficiais, por virem de pessoas próximas a nós, em quem confiamos e não ganhariam nada mentindo, ou por serem provas que são contundentes demais para que desconfiemos. Tudo isso nos impulsiona a reavaliar tudo o que sabemos até agora sobre o mundo e nossa realidade, para tentar encaixar esses novos conceitos, por mais estranhos que eles se pareçam no início. É justamente isso que preparamos para você hoje. Elencamos as principais evidências que comprovam a existência de seres alienígenas e vamos compilar tudo neste vídeo. Vamos analisar as melhores provas que encontramos e apontar todas as informações que conseguimos para que você possa chegar à conclusão. Será que realmente não estamos sozinhos no universo? Vamos iniciar relembrando os fatos que vieram à tona recentemente, neste mesmo ano de 2023. Alguns relatórios produzidos e entregues ao Congresso norte-americano indicam que pilotos da Marinha dos Estados Unidos e outros militares têm observado objetos voadores misteriosos ao longo de décadas. Esses fatos levantam algumas das melhores evidências que temos até hoje acerca da possível existência de vida fora da Terra. Houve a instauração de uma força-tarefa da Marinha que analisou diversos avistamentos presenciados por funcionários do governo dos Estados Unidos a partir de 2004. O Pentágono, embora não tenha evidências de que esses objetos tenham origem extraterrestre, confirmou que os avistamentos permanecem não identificados, como exigido pelo Congresso dos Estados Unidos no âmbito da Lei de Autorização de Inteligência Nacional de 2021. Isso provocou um marco significativo na ufologia. Aliás, uma das mudanças ocorridas a partir disso é que os investigadores norte-americanos já não usam o termo UFO, ou OVNI em português, que significa objeto voador não identificado. Em vez disso, adotaram a sigla em inglês UAP, que quer dizer Fenômeno Aéreo Não Identificado. Essa parece ser uma alteração pouco significativa, mas tem um sentido prático: afastar os estigmas que o conceito clássico carregava. Isto é, a partir de agora, o assunto vai ser tratado de maneira séria e investigativa, e não como forma de entretenimento e conspiração, que são características arraigadas ao termo anterior. Durante a reunião, 3 depoimentos principais se destacaram. Foram eles de David Fravor, Ryan Graves e David Grush. Vamos elencar agora os principais pontos que eles trouxeram à tona e abalaram de forma definitiva todos os parâmetros que tínhamos até então sobre a existência de vida fora da Terra. Um dos primeiros a testemunhar foi David Fravor, comandante aposentado da Marinha dos Estados Unidos. Ele é famoso por seu envolvimento num avistamento que aconteceu em 2004, que veio a público anteriormente, mas só pôde ser investigado de uma melhor forma através deste último depoimento. Fravor capturou imagens de um objeto circular próximo à costa americana e descreveu a tecnologia vista como muito superior a qualquer coisa que temos hoje ou pretendemos desenvolver nos próximos 10 anos. Segundo o comandante, o objeto aparentemente tinha entre 12 e 15 metros de comprimento, mas sua estrutura era completamente diferente de tudo que já havia visto, principalmente porque não possuía rotores
ou qualquer sinal externo de controle, como asas. Na verdade, de acordo com Fravor, o objeto se assemelhava com uma bala tic-tac e fazia movimentos alternados, parecendo uma bola de ping-pong. No entanto, o mais impressionante foi a velocidade do objeto, como diz Fravor em seu relato a seguir. Our altitude at this point was about 15,000 feet and the Tic Tac was about 12,000. As we pulled nose onto the object, within about a half mile of it, it rapidly accelerated in front of us and disappeared. Vários depoimentos de funcionários do alto escalão do governo americano compactuam com os mesmos acontecimentos, de forma que é pouco provável que tenha sido um mal-entendido, uma impressão ou visão acidental. Mas, de toda forma, algumas imagens puderam ser capturadas pela câmera das aeronaves, corroborando com os relatos e produzindo provas ainda mais contundentes. Veja alguns trechos e tire suas próprias conclusões. My gosh! They're all going against the wind. Well, if there's look at that thing! It's rotating. Outro ex-oficial da Marinha, Ryan Graves, testemunhou apontando que nos incidentes que ocorreram em meados de 2014 e 2015, um dos pilotos de seu grupo quase colidiu com um objeto que não pôde ser identificado, mas tinha entre 1,5 a 4,5 metros, como foi estimado na época. O comandante da missão encerrou o voo e retornou à base, apresentando um relatório logo em seguida, que na época foi suprimido pelo governo americano. O ex-oficial chamou a atenção para a quantidade de experiências desse tipo, que são presenciadas por pilotos militares e civis, que muitas vezes não relatam para os meios oficiais por medo de represálias. Ele aponta para a necessidade de se implantar um sistema que permita a esses pilotos expor suas experiências sem precisar temer por seus empregos, o que também tornaria mais fáceis as investigações. No entanto, o relato mais chocante veio do ex-oficial de inteligência da Força Aérea, David Grush. Ele afirmou que o governo ocultou informações e puniu denunciantes, mencionando a recuperação de materiais biológicos não humanos de supostos OVNIs. Confira o trecho do seu depoimento a seguir. As I've stated publicly already in my News Nation interview, biologics came with some of these recoveries. Yeah. Were they, I guess, human or non-human biologics? Non-human, and that was the assessment of people with direct knowledge on the program I talked to that are currently still on the program. Seu relato surpreendeu a todos nós, porque nós já estamos acostumados com aparecimentos de luzes ou objetos voadores que mais tarde revelam ser uma aeronave, um balão meteorológico ou mesmo uma nova tecnologia militar que não havia sido vista pelo público antes. Mas material biológico de seres não humanos que pilotam naves realmente parece ser algo, no mínimo, promissor. Contudo, nenhuma dessas evidências pode ser confirmada como sendo totalmente legítima. Mas o fato de esse assunto ter sido debatido de forma séria e por meios oficiais dentro do espaço legislativo americano faz com que seja muito mais provável que, se algo realmente está para ser escondido, logo virá à tona. Muitas coisas que os relatores tinham para testemunhar foram ditas apenas aos políticos, por questões de sigilo governamental. Mas, como dissemos, se for verdade, ficará cada vez mais difícil esconder do grande público. O que você acha, hein? Vamos para a próxima evidência. Em 1944, em plena Segunda Guerra Mundial, uma série de avistamentos de OVNIs ficou conhecida como Foo Fighters. Esses encontros, que ocorreram principalmente nas áreas de combate na Europa, deixaram pilotos aliados e inimigos perplexos e intrigados, alimentando a especulação sobre a natureza e origem desses objetos. E sim, este é o mesmo nome da banda de rock que se inspirou neste evento, inclusive,
para sua nomeação. Na época, o termo FUL era usado para descrever algo misterioso, inexplicável. Além disso, eles se inspiraram em um quadrinho popular na época chamado Smokey Stover. Segundo os relatos dos pilotos, as luzes estranhas pareciam acompanhar suas aeronaves de perto, realizando manobras ágeis e, aparentemente, desafiando as leis da física. As características mais comuns desses objetos eram luzes brilhantes, frequentemente de cor laranja, vermelha ou branca, que seguiam as aeronaves aéreas em altitudes variadas. Os Full Fighters pareciam ser capazes de acelerar e desacelerar rapidamente, mudar de direção instantaneamente e, em alguns casos, desaparecer subitamente, sem deixar rastros. Isso deixou os pilotos confusos e preocupados com a possibilidade de serem armas secretas inimigas. E, coincidentemente ou não, são muito parecidos com o que foi descrito pelos pilotos americanos recentemente. Obviamente, muitas explicações foram levantadas para tentar dar conta do que realmente poderia ser aquele fenômeno. As principais diziam que poderiam se tratar de armas secretas do inimigo, já que as nações envolvidas estavam constantemente desenvolvendo armas avançadas e em sigilo, por motivos óbvios. Na mesma linha, alguns suspeitavam que os avistamentos não seriam especificamente armas, mas atividades de espionagem, onde as luzes estavam sendo usadas para rastrear ou monitorar os movimentos das aeronaves inimigas. Outros diziam que essas luzes eram fenômenos naturais, como raios globulares, que podem ocorrer em ambientes de alta eletricidade durante tempestades ou ainda interferência eletromagnética causada por sistemas de radar inimigos. No entanto, as duas causas mais atribuídas aos fenômenos luminosos dos Full Fighters foram a própria imaginação dos pilotos, que já estavam com a mente extremamente abalada por conta dos combates, o que é plausível, mas não explica a quantidade de avistamentos que coincidem independentemente das diferenças entre os pilotos e os lados da guerra. O governo dos Estados Unidos e de outros aliados realizaram investigações sobre os avistamentos, mas nunca chegaram a uma explicação definitiva. Após o fim da guerra, os relatos de Full Fighters diminuíram significativamente e o fenômeno passou a ser menos discutido, mas permanece como um dos mistérios não resolvidos mais notórios relacionados a OVNIs. Bom, outro caso polêmico que não possui uma explicação racional e desafia os meios políticos e científicos foi o avistamento ocorrido em 1994 por um grupo de crianças que frequentava a escola Ariel, localizada no Zimbábue. Este episódio foi presenciado por cerca de 60 crianças, com idades entre 5 e 12 anos, que estavam no recreio durante o período da manhã. O que torna esse avistamento particularmente notável é a quantidade de testemunhas oculares independentes e as semelhanças surpreendentes nas histórias relatadas pelas crianças. As crianças afirmaram ter visto vários objetos estranhos no céu, que tinham formas variadas, mas, em geral, descreveram-nos como discos voadores ou esferas metálicas. Os objetos emitiam luzes coloridas e flutuavam em silêncio, pairando sobre a escola a uma altitude baixa. Eles notaram também a presença de seres estranhos que estavam fora das naves. Esses seres foram descritos como humanoides pequenos, com olhos grandes e negros e pele com tom cinza ou marrom claro. As crianças relataram que os seres as encararam, sem comunicação verbal, mas transmitiram mensagens telepáticas. Essas mensagens alertavam sobre a importância de cuidar do planeta Terra e da vida que nele habita. Por mais que pareça difícil de acreditar pelo fato de que as principais testemunhas
eram crianças. Professores e funcionários da escola também avistaram o objeto e corroboraram com as narrativas. Além disso, vários relatos detalhados foram coletados de diferentes testemunhas e os depoimentos foram coerentes e consistentes. Inclusive, muitas das crianças envolvidas no avistamento afirmaram que o evento teve um impacto duradouro em suas vidas. Além dos observadores sustentarem a história ao longo dos anos, alguns seguiram carreiras em campos relacionados à consciência ambiental e à pesquisa sobre fenômenos não explicados. O evento também deixou uma marca emocional profunda, resultando em experiências pessoais de crescimento espiritual e um profundo senso de conexão com a Terra. Naturalmente, houve ceticismo e críticas ao caso, com alguns argumentando que as crianças podem ter sido influenciadas por histórias de OVNIs na mídia. No entanto, todos os fatos que apontamos, como a consistência das declarações das testemunhas e os impactos nas vidas das pessoas, desafiam muitas dessas críticas. Bom, nossa próxima evidência também é corroborada por uma série de testemunhas, sendo a onda de OVNIs belga, um dos eventos mais conhecidos e documentados sobre o assunto. Os primeiros relatos sobre esse fenômeno ocorreram em 1989, quando várias testemunhas afirmaram ter visto luzes estranhas no céu da Bélgica. Essas luzes eram frequentemente descritas como triângulos luminosos, com 3 luzes nas extremidades e uma luz central vermelha. Os avistamentos eram frequentemente acompanhados por relatos de movimentos incomuns, como mudanças de direção em alta velocidade, movimentos silenciosos e manobras que pareciam desafiar as leis da física. A partir de então, a onda de avistamentos cresceu rapidamente e várias centenas de relatos foram feitos por testemunhas em todo o país. Muitos desses relatos foram feitos por pessoas respeitáveis, incluindo policiais, pilotos, controladores de tráfego aéreo e militares. A atenção que esses avistamentos atraíram levou as autoridades belgas a investigar o fenômeno de maneira séria e sistemática. Em 1990, um dos eventos mais notáveis ocorreu quando 2 caças F-16 da Força Aérea Belga foram enviados para interceptar um desses objetos misteriosos. Os pilotos relataram ter travado o radar nos OVNIs, mas não conseguiram se aproximar deles, pois os objetos pareciam manobrar com facilidade e acelerar a uma velocidade impressionante. Novamente, muito semelhante ao relatado pelos americanos neste ano. A resposta oficial do governo belga a essa onda de avistamentos foi o estabelecimento de uma unidade de investigação especial chamada SOBEPS, Sociedade Belga para o Estudo de Fenômenos Espaciais Não Identificados, criado especialmente para estudar o fenômeno dos OVNIs na Bélgica. Os SOBEPS recolheu inúmeros relatórios e depoimentos, realizou entrevistas com testemunhas, reuniu evidências fotográficas e de radar e publicou um livro intitulado OVNIs na Bélgica, em 1991, que detalhava suas descobertas. O caso dos OVNIs na Bélgica chamou a atenção da mídia internacional e atraiu a atenção de cientistas e pesquisadores de todo o mundo. Alguns céticos argumentaram que os avistamentos poderiam ser explicados como fenômenos naturais, como balões, aviões ou ilusões de ótica. No entanto, muitos dos relatórios e das evidências coletados pela SOBEPS permanecem inexplicáveis até hoje. E agora algo para você, caro amigo cético, que diz que todos os registros de OVNIs são feitos por câmeras ruins, no escuro, com movimentos bruscos e de cabeça para baixo. A próxima evidência que vamos mostrar vem justamente para contrariar essa máxima. E muitos dizem ser o registro de imagem mais detalhado já produzido até então. A foto em questão foi tirada em 1990,
mas só foi revelada 32 anos depois, graças aos esforços do jornalista David Clark, que conseguiu uma cópia da imagem que havia sido guardada por Craig Lindsay, ex-assessor de imprensa da Royal Air Force, braço aéreo das Forças Armadas do Reino Unido. A imagem parece mostrar um enorme objeto em forma de diamante no céu, enquanto algo semelhante a um avião a jato aparece ao fundo. Muitos mistérios rondam esse avistamento. É claro, principalmente por conta de questões legais e governamentais. A fotografia foi analisada por Andrew Robinson, professor de fotografia na Universidade Sheffield Hallam. Segundo o especialista, a imagem não mostra sinais de manipulação. No entanto, Clark diz que não acredita que a imagem mostre uma nave alienígena. Ao invés disso, ele especula que o objeto seja uma Aurora, a aeronave ultra-secreta que os Estados Unidos teria fabricado e testado naquela época. No entanto, o testemunho registrado não é compatível com essa suposta aeronave secreta, pois por mais que a super aeronave Aurora seria assim capaz de chegar a velocidades hipersônicas, ela não poderia levitar silenciosamente no ar como o OVNI de Calvin, como foi relatado pelas testemunhas. Para completar o mistério, não surgiram as outras 5 fotografias que acompanhariam a imagem revelada, que de toda forma seria a melhor imagem da série. Também não surgiram os autores das fotografias, cujas identidades permanecem sob sigilo. Talvez para preservar o segredo alienígena ou simplesmente porque existem leis de privacidade que estão sendo seguidas pelo governo britânico. É claro, existem muitos outros exemplos e caso você queira mais, diga pra gente nos comentários. Ok? Por hoje eu fico por aqui. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!